Dia a todas, hoje, 6/8/2025, estamos continuando com o nosso Café com Reflexão, que essa semana traz o tema Superando os Obstáculos. O subtema hoje é a importância da visão e foco. E essa maravilhosa que vai estar ministrando nessa manhã, ela tem muito isso, né, na fala dela. Ela é uma mulher empreendedora, uma mulher realmente que tem visão, que tem foco, né, e que nos ensina sobre isso. Então, eu quero convidar ela, Tâmara Moreno. Cadê essa mulher? Amém, amém. Bem aí, ó. É realmente o Senhor, Ele, como diz, né? Ele nos dá experiências. Eu acredito que seja para isso, para a gente edificar a vida do outro e principalmente a nossa vida, né? E bom dia a todas vocês, mulheres preciosas. Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta bem simples, né? E também profunda, uma pergunta simples e profunda. Você sabe para onde você está indo? Pensa aí. Você sabe para onde você está indo? É porque a verdade é que não existe vento favorável para quem não sabe para onde está indo, aonde quer chegar. É uma pergunta simples e profunda. A gente pensa que não ter a clareza, né, não importa tanto. O importa é que eu tô andando. Mas isso faz toda a diferença, né? Você ter essa visão. E muitas vezes os obstáculos, né, que enfrentamos não são necessariamente maiores do que a gente pode suportar, mas se tornam muitas vezes pesados, porque a nossa visão está embaçada. E a palavra de hoje, o texto de hoje, fala lá em Filipenses 4:13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E tem um outro versículo que eu separei aqui, que é lá em Provérbios 29:18, que diz o seguinte: onde não há visão, o povo perece. Olha só, quando a gente não tem clareza para onde Deus quer nos levar, principalmente, né? A gente tem que consultar o Senhor, a gente se perde. A gente para no meio do caminho e muitas vezes a gente anda em círculos, igual o povo do deserto, né? O povo do deserto, a gente for parar para analisar, grandes ensinamentos que o povo do deserto, que é o povo de Deus, tem para nós, né, nos dias de hoje. Porque às vezes a gente está andando em círculo igual eles. Ou às vezes, né, que eu acredito que seja muito pior do que andar em círculo, é a gente desistir. Simplesmente porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. E voltando aqui para o povo do deserto, que eu citei aqui como exemplo, se a gente for analisar, nós somos muito parecidos com ele até hoje, né? A gente murmura, a gente às vezes blasfema muitas vezes, não tem um coração grato, né? Que é o povo que viu o pão cair do céu, que via a água brotar da rocha, que viu um mar, né? Um mar se abrir no meio deles. E durante o dia tinha uma nuvem de sombra. Durante a noite tinha uma coluna de fogo. Acho que já é o suficiente, né? Fora os grandes milagres que Deus supria ali naquele povo. E o povo sempre, né, com o coração muito nas coisas, né? Muito murmurando, porque às vezes se comparava com o Egito. Nossa, mas lá no Egito eu tinha isso, mas lá no Egito eu tinha aquilo. E muitas vezes a gente vive a nossa vida assim, né? Olhando para o passado, vivendo de passado e não consegue ter a visão do nosso futuro. E quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, as coisas as coisas não andam, né? A gente não, o que vai nos motivar, né? Aí talvez você esteja pensando, por que essa fase difícil que eu já me perguntei? Às vezes pode ser a fase difícil no seu casamento,
na sua maternidade, na sua empresa ou no ministério, enfim, ou coisas emocionais. Mas a gente sempre passa por esse desafio. E eu entendo que isso tudo vem para nos fortalecer, né? Para nos manter de pé, mesmo em meio à tempestade. Quando a gente se tem essa visão. Por isso que é interessante a gente ter a visão que Deus tem para nós, né? A visão que o Senhor plantou para nós, no nosso coração. Quando nós começamos nessa jornada, né? A gente tem que consultar o Senhor para a gente poder não se perder da gente mesma. E eu falo isso demais, né? Nossa, eu não quero me perder de mim mesma, porque eu já me perdi por muitas vezes, né? Em várias coisas que eu já fiz na minha vida. E quando eu estava no processo de divórcio, no processo de muitas lutas no meu casamento, eu não conseguia entender, né? E quando a gente está ali no meio do olho do furacão, às vezes a gente não entende. Mas o que eu percebi disso tudo, né? De todas as da minha trajetória, né? Falando, tirando eu como exemplo, que Deus, gente, ele tem muito prazer em realmente que nós coloquemos ele nos nossos planos. Quando a gente está muito passando por muitas lutas, por muitos problemas, por muitas dificuldades, a gente esquece, né? Às vezes vira até um jargão. Nossa, Senhor, me ajuda. Nossa, ora por mim, o Senhor me abençoe. Mas a gente não consegue compreender genuinamente, né? O que Deus quer nos ensinar. Hoje, graças a Deus, né, essas mulheres aqui desse grupo estão todas trabalhadas, estão todas bem disciplinadas, da importância do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, porque nós queremos buscar realmente o discernimento do Senhor e ter, né, essa aliança com o Senhor, de sempre consultá-lo nos detalhes. Tudo que a gente vai fazer nos poupa, né, nos poupa de muita coisa. Desde quando eu saí daí de Santarém, quando eu comecei, né, com o projeto do Instituto Âncora, quando a gente estava nesse movimento todo, como Deus tem me ensinado. E o Senhor começou a me ensinar de mim para mim mesma, né? Porque eu sou muito assim de querer fazer as coisas e só pedir as bênçãos do Senhor. Não parava para consultar o Senhor antes de me movimentar. Então eu só me movimentava, e depois que começava a pesar, aí eu vinha e consultava o Senhor. E o Senhor me fez ter mais prudência, sabe? Nessas questões, de parar para analisar mais, de pedir conselhos, de pedir um discernimento. E eu comecei desde essa época. E o Senhor foi abrindo a minha mente para eu me voltar mais para os meus filhos, né? Por quê? Porque como eu não estava cuidando nem de mim, mas dos outros. E eu comecei a estudar sobre criação de filhos e tudo mais. E a partir dali, gente, eu lembro que eu olhava para o horizonte da minha casa, né? Eu morava num apartamento e quando eu olhava lá no horizonte, a gente conseguia ver o rio Tapajós lá no fundão, né? E eu olhava para aquele horizonte assim infinito. Aí eu falava assim, meu Deus, como eu tô feliz, porque agora eu consegui enxergar o meu futuro. Gente, parecia que eu conseguia enxergar o meu futuro. Tipo, o que eu estava plantando naquele momento me dava uma visão muito clara de onde eu queria chegar, né? De como eu iria estar, de como os meus filhos iriam ser conduzidos. Porque até então eu não sabia. E quando a gente não sabe, a gente vem com aquele peso da responsabilidade. A gente cria, né, os filhos e a gente vai criando de qualquer jeito e a gente vai naquele trem de só querer dar as coisas e aí a gente esquece da visão clara do Senhor. E quando Deus foi me dando a visão de como que eu tinha que melhorar, como eu tinha que fazer, como foi desafiador, porque a mudança dói. E é aí que a gente tem que ter a visão. Porque a gente às vezes pensa que tudo vai ficar muito bem, né? Que vai ser tudo gostosinho e quando a gente está com Jesus, aí vai ser tudo maravilhoso. Só que não, gente. Foi como está sendo desafiador, né? Porque nós estamos nessa jornada. Mas de verdade,
como sempre para mim foi maravilhoso ter a visão. E eu agradecia tanto a Deus, gente, eu agradecia tanto a Deus, porque só Deus sabe do peso que eu carregava na minha alma, de como eu era infeliz por dentro e me questionava muito. E quando eu tive uma experiência muito maravilhosa com o Espírito Santo, eu consegui entender muitas coisas sobre mim, sabe? E a primeira coisa que eu consegui entender foi porque o meu casamento não deu certo. Porque até então, até aquele momento, né, de não ter essa visão, eu achava que só o outro estava errado, só era ele, a culpa era toda dele, foi tudo ele. E aí, quando Deus começou a me mostrar que eu tive uma parcela muito importante, porque a mulher é a coluna do seu lar, né? E eu não tinha feito de um tudo, porque na minha cabeça eu tinha feito de tudo por esse casamento, por isso que não deu certo. E aí, quando eu fui entender que eu não fiz de um tudo, ai, gente, como é aquele tapa na cara bom, né? A gente consegue ter mais empatia pelo outro e consegue ter mais clareza para receber do novo do Senhor. Porque a gente tem muito disso, de achismos, né? E quando o nosso coração está aberto para ouvir o que o Senhor tem para nos falar, as coisas elas não têm mais significado e a gente consegue ter a paz, né? Porque eu fui entender, melhorei meu comportamento com os meninos, fui entender por que, que o outro agiu também dessa forma, consegui liberar um perdão assim, de uma forma mais pura, né? Tipo assim, nossa, olha só a situação da pessoa também. Consegui entender por que, que ele agiu de algumas maneiras, né? Porque todos nós temos defeitos, todos nós viemos de uma família, todos nós temos as sequelas, né? Do que a gente carregou, do que aconteceu com a gente. E quando você tem, né, essa visão, você não perde tempo com distrações, né? E isso eu falo em tudo. E quando Deus me mostrou, né, como é que eu tinha que proceder com os meus filhos, como é que tinha que acontecer, como é que eu tinha que levar, conduzir eles, as coisas têm melhorado muito para mim, no sentido de ter essa paz. Não que tudo esteja bem, mas, gente, como eu tenho vivido experiência, sabe, com o Senhor, de entender que o Senhor não nos abandona, de que a gente às vezes corre tanto atrás de coisas e o Senhor, ele não vai nos abandonar quando a gente está no foco certo, né? Quantas oportunidades que para mim eu achei que ia ser muito boa na visão humana, nossa, Tâmara, tudo que você queria, mas eu fui consultar o Senhor e o Senhor falou assim, minha filha, qual que é o seu foco principal? E aí, vai dar certo? Qual que é o que te motiva? E aí, você vai ficar feliz? E aí eu ponderava, orava, não sentia paz e dava a resposta que não, né? E para poder não fugir dessa minha visão clara que o Senhor me deu com relação à minha família, porque toda a vida eu coloquei a minha casa em último lugar. Tipo, se sobrasse um tempo, era a minha casa e era eu. E eu sempre corri muito atrás de coisas, até para envaidecer o meu ego e para me dar prestígio, sabe, no meio da sociedade e eu ganhar muitos elogios, né? Hoje eu entendo dessa forma, que eu queria ser elogiada, que eu queria me sentir importante. E o Senhor tem me quebrado, né, nesse sentido. E, gente, como é maravilhoso você entender que quando a sua visão realmente está ligada na visão do Senhor, por mais que não esteja andando do jeito que você quer, você consegue ter essa paz, sabe? Esse, esse descanso de alma. Que eu acredito que é isso que o Senhor quer de nós. Mas todos os dias eu luto. Por quê? Por causa das distrações. Todo dia eu luto para não perder o foco. Porque, meu Deus do céu, como é desafiador, né? Você caminhar e tá todo o tempo. E, gente, é bombardeio para tudo quanto é lado. E eu vou te falar, as distrações, às vezes, não é coisas ruins. Né? Graças a Deus, as minhas distrações, todo mundo tem as suas lutas, né? As lutas contra o pecado, a luta contra o desejo da inclinação da nossa carne, a luta contra as distrações e
todos nós temos essa guerra dentro de nós, de querer realmente se santificar, de querer a santidade. Mas as distrações, eu acho que ela é muito sutil. E porque às vezes não é com coisas que é ruim, sabe? Mas não é para você fazer aquilo agora, ou então não é para você fazer naquele tempo. E às vezes a gente se perde no meio do caminho, né? Que é uma coisa que eu luto muito com as distrações. É coisas boas, só que às vezes não é para você fazer naquela hora. E quantas vezes eu parei uma coisa no meio do caminho, por quê? Porque o Espírito Santo me deu esse discernimento de entender que não era naquele momento. E eu falo sempre aqui, todo tempo, eu falo, gente, o Senhor me resgatou de novo hoje, gente. Vem, Jesus, vem me resgata hoje. Quando eu percebo que eu tô querendo fugir do foco, sabe? E a gente vai trabalhando demais, e aí depois começa a pesar no sentido de cansar. E aí a gente vê que não é bem por ali. Então, assim, ter a visão é como acender uma lanterna, assim, no escuro. Vocês podem perceber, quando você acende uma lanterna, você não consegue enxergar tudo. Você não tem aquela visão clara de tudo. Você só consegue ver qual que é o próximo passo que você vai dar. Acende a lanterna no meio do nada para você ver, no escuro total. Você olha tudo, mas não tem uma visão clara. Mas você sabe qual é o próximo passo que você vai dar. Então, Deus, Ele quer te lembrar hoje que você é uma filha, né? Que você é filha dele e Ele já te deu uma visão, né? Você tem que caminhar para essa visão, para esse foco. E se você não tem, né, essa visão, se você acha que não tem ainda essa visão, né, procura realmente apresentar diante do Senhor, né? Coloque a sua vulnerabilidade diante do Senhor. Eu lembro que eu consegui entender com clareza depois que eu realmente me quebrantei diante do Senhor e eu falei assim para Deus um dia, chorando assim, meu Deus, como aquele dia foi o dia que eu falei assim, eu não tenho mais o que fazer. Entende? Eu sempre fui uma pessoa tipo assim, não deu certo aqui, então vamos para cá. Não deu certo ali, então vamos para ali. E eu sempre, tipo assim, sempre tinha um plano B, né? Como diz o ditado. Mas não pode parar, você nunca pode parar. E eu lembro que o meu coração tava tão assim, as coisas financeiramente estavam até caminhando bem, mas a minha alma começou a ficar perturbada. E eu lembro que eu olhei pro nada, né? E comecei a chorar, chorar, chorar. E passei uns 2, 3 dias chorando. Aí quando foi no terceiro dia, eu caí de joelho no meu escritório. Na época eu morava bem ali pertinho da orla mesmo. Uma rua ali da orla. E eu caí do meu escritório e eu chorei tanto. E eu falei assim pro Senhor, Senhor, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque eu estava começando a dar os primeiros sintomas de depressão, né? E como eu já tive depressão, eu não sabia como voltar. Eu não sabia, porque eu fui melhorando. Até eu falo que quem me curou foi o Rio Tapajós, né? Eu fui me curando porque o Senhor, né, foi tendo misericórdia de mim, mas eu não fui atrás de um tratamento mesmo, né? Fui diagnosticada no tratamento, mas depois eu mudei daqui de Anápolis para Itaituba, depois eu fui para Santarém. E as coisas foram acontecendo, fui montando negócio e tal. Quando, gente, eu parei, as coisas já estavam caminhando bem, né? Aparentemente, a minha alma estava perturbada. E eu estava com sintomas, mesmo sintomas de depressão. E eu falei, gente, eu achava que a minha depressão tinha vindo do meu relacionamento passado, né? Tipo assim, todos os problemas da minha vida eram por causa dele. Agora eu estava sem ele, por que eu estava com aquele sentimento de novo? E aí foi aí que o Senhor começou a trabalhar em mim. Eu parei, ajoelhei, chorei tanto, tanto, tanto. E aí eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu não consigo me livrar disso. Eu não quero passar por tudo isso de novo. E pela primeira vez eu estava vulnerável, totalmente vulnerável. E a partir dali o Senhor começou a trabalhar em mim, né? E aí eu comecei, o Senhor foi colocando conexões, foi colocando pessoas. E eu não conhecia ninguém na cidade, eu tinha 1 ano e meio que estava na cidade, ainda não conhecia quase ninguém, né? Conhecia algumas pessoas do trabalho,
mas não tinha a intimidade que a gente tem aqui agora, né? Não tinha pessoas que me dessem uma cobertura espiritual, que conseguisse falar realmente algo que acessasse a minha alma. E aí fui caminhando para isso. Gente, é tão maravilhoso, porque quando você se coloca à disposição do Senhor, Ele fala, Ele manda as pessoas, Ele manda as conexões certas, sabe? Você não precisa se esforçar muito, se desesperar. E aí as coisas foi caminhando, né? E cá estamos nós aqui. E então, Deus, ele é maravilhoso, né? Então, se você não tem ainda uma visão clara, se coloca à disposição do Senhor. E isso eu falo que até hoje, gente, porque a nossa vida, ela é uma constância, né? Então, nós temos várias fases. Eu estou passando por uma fase, assim, nova aqui dentro da minha maternidade, que eu estou entrando por um filho adolescente, ainda tenho mais duas menores. E assim, eu tenho que olhar para cada um de uma forma separadamente, né? De uma forma individual. E para mim está sendo uma novidade, né? Essa fase que eu estou passando agora. E então, a cada dia a gente está aprendendo. A cada dia a gente está, né, se movimentando para os novos desafios que vêm. E todo tempo, em todo tempo, a gente tem que realmente parar e se questionar. E o Senhor, Ele fala, né, quando a gente se coloca à disposição. Então, para a aplicação, né, de hoje, eu queria pedir para vocês fazer isso, parar, analisar, se colocar genuinamente, né, na presença do Senhor, para que aquilo que ainda está duvidoso no seu coração, que Deus te dê a clareza, sabe? Que Deus te dê essa visão ampla do futuro, que Deus te ajude realmente nessa visão, né, para reencontrar às vezes a sua identidade, como foi preciso para mim, né, para desenvolver os seus projetos em todas as áreas da sua vida, porque inclusive, né, eu estou vivendo essa fase de pedir um discernimento do Senhor, né? Em algumas eu já tenho e outras eu preciso ainda de discernimento. Então, em todo tempo, o Senhor está aberto a realmente a nos conduzir como filhas amadas. E como é maravilhoso entender que somos filhas amadas. Amém? Eu vou fazer a oração. A oração que diz o seguinte, a oração do nosso devocional detalhado. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque em ti encontro a força que preciso para vencer cada desafio. Fortalece a minha mente e o meu espírito para que eu possa agir com determinação e foco, cumprindo com excelência o propósito que tu tens na minha vida. Que eu não me deixe desanimar pelas dificuldades, mas que minha fé seja firme, sabendo que tudo posso naquele que me fortalece. Guia os meus passos, Senhor, e usa a minha vida para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém quer comentar, compartilhar algo? Esse é o momento. Ninguém? Então, nós vamos passar para o nosso momento de oração. Alguém tem algum pedido específico? Bom dia, meninas, tudo bom? Eu tenho um pedido específico. Gostaria de continuasse a oração pela vida da minha mãe, pela saúde da visão dela. Também pela minha tia Lúcia, que teve um AVC e está entubada no hospital em Manaus. E pela vida da Vitória, que é uma criança de acho que 3 anos, filha de um casal conhecido. Eu até postei no status. Ela já nasceu com um problema de saúde, uma deficiência, e agora ela vai precisar fazer uma cirurgia no rim que custa R$ 17.000. E a família fez aquela coisa da vaquinha, o link da vaquinha, quem puder doar, né? Enfim, eu até postei no meu status. Se alguém sentir no coração de doar algum valor, fique à vontade. Que eu me lembre só.
Vitória, minha mãe, Dona Emília, e a minha tia Lúcia. Amém. Hoje quem vai conduzir o nosso momento de oração é a nossa preciosa Luzânia. E é com você, Luzânia. Bom dia. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esses momentos, Pai, que todos tu tem nos dado, Senhor. Quero agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo que tu tem derramado sobre nossas vidas, Pai. E pelo tema da administração, Pai, que eu creio que na vida de cada um, Senhor, os tempos que o Senhor tem colocado neste grupo, todas as pessoas, Pai, o Senhor tem falado no seu particular, e elas têm, Senhor, vivido um momento extraordinário na vida dela, Pai. Sabemos que Tu é um Deus maravilhoso, bondoso e nos conduz, Pai, para que nós possamos viver, entender, Senhor, estar neste mundo, entender o nosso propósito e conduzir no momento certo e verdadeiro, em nome de Jesus, ó Deus. Dai força, coragem para cada uma no seu particular, Pai, que venha o tempo da provisão, Pai, e um tempo de desbloqueio em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Tempo de restauração, restituição, Pai. Nesse momento, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, pela vida, por cura, libertação, Pai, da vida da Dona Emília, da Lúcia e da Vitória, Pai. Que o Senhor venha restaurando a saúde de cada um, em nome de Jesus, Pai. Que os seus familiares, Pai, nesse momento desafiador, fica, Senhor, em desespero, angustiado, mas o Senhor toma por possessão agora, em nome de Jesus, Pai. Venha trazendo a libertação, a cura, Pai, direcionando os médicos, especialistas, Pai. Coloca os teus anjos ao redor dessas pessoas, anjo de cura, anjo de traz libertação, anjo de fogo, Pai. Em nome do Senhor, blinda, Senhor, essas pessoas, lava com teu sangue, Senhor, que purifica, Pai.